A PEC 55 foi aprovada em segundo turno no Senado. De forma geral, ela congela o gasto público do governo federal por 20 anos. Ou seja, não vai haver mais investimentos em saúde e educação, por exemplo, e também não deve haver aumentos acima da inflação para o funcionalismo público. Para nos ajudar a esmiuçar essa proposta, vamos conversar com o economista Sérgio Capron e o consultor financeiro e integrante do Instituto de Estudos Empresariais, Pedro de César. Boa tarde. Essa cabeça, de certa forma, leva a interpretações, né? Então, eu quero deixar bem claro que aqui a gente está deixando o espaço para a discussão e que essas interpretações a respeito da PEC 55 venham à tona pelos nossos convidados. Agora sim, mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, muito obrigado pela presença. Olá. Bom, vamos então tentar entender. Nós já discutimos aqui nesse programa a questão política da PEC, né? Os reflexos até mesmo dentro do Congresso e do Senado, e a gente está vendo se deveria ou não ser aprovada na concepção, né, dos brasileiros. Agora já virou lei, né? Quais são os efeitos que ela vai provocar? E aqui nós vamos ter as duas interpretações. Vou começar. Quem quer começar? Pode ser no Para o Ímpar, fique à vontade, por favor. Pode ser? Eu acho que, boa tarde novamente, eu acho que a PEC aprovada, como já bem debatido, ela é uma tragédia política, uma tragédia social e que vai ter reflexos muito danosos na vida das pessoas, principalmente as pessoas que dependem do serviço público de saúde, de educação e, em geral, todo mundo que depende do serviço de segurança. Ela começa, né, a já ter seus efeitos a partir do ano que vem. E, na prática, significa que nós teremos, né, o nome diz um congelamento, né, mas, na prática, ela significa uma redução dos valores per capita, ou dos valores por brasileiro, brasileira, que serão investidos nos serviços públicos. A gente já tem uma deficiência de serviço público, já falta, a tendência é piorar. Próprias Nações Unidas, um consultor especial da pobreza pelas Nações Unidas, emitiu uma declaração que não é muito comum, as Nações Unidas emitir isso às vésperas de eleições, alertando que isso vai piorar muito para o Brasil. Ou seja, do aspecto social, ela é péssima para as pessoas e do aspecto econômico não é nada melhor, porque ela vai aprofundar aquilo que nós chamamos na economia de efeito procíclico. Ou seja, quando a economia está em baixa, esse tipo de ação do governo, ela vai piorar, vai jogar a economia mais para baixo ainda. Portanto, a receita não vai crescer, os empregos não vão ser gerados, as pessoas terão menos renda e ainda menos serviço público. E isso ainda de um aspecto, né, na minha opinião, absolutamente democrático, ele também fere com a democracia. Por quê? Porque o presidente que está lá não se elegeu para fazer essa proposta. Os congressistas, os deputados, os senadores, e aí você colocou há pouco um partido vai estar aprontando a expulsão de alguns senadores que votaram a favor da PEC. Por quê? Porque eles não submeteram isso à população. Ninguém perguntou à população se era esse tipo de programa que teria que ser implementado. Mas pior que isso, ela é antidemocrática porque ela engessa na Constituição por 20 anos. Portanto, os próximos 4, 5 presidentes ainda não terão autonomia no seu programa de governo para poder executar um programa. E isto é um caso, a gente chama as jabuticabas, né, do caso brasileiro. Nenhum país do mundo colocou isso na sua Constituição. Nenhum país do mundo foi tão longe nessa austeridade que vem sendo reconhecida já como algo danoso para a economia, que não faz efeito, que não ativa e que piora a vida de todo mundo. Bom, essa é a primeira manifestação do Capron. Agora, César, por favor, a sua. Bom, claro, eu tenho uma visão diferente, óbvio. Na realidade, a PEC ela vem justamente no momento em que o governo se encontra paralisado, né? Não falando do aspecto político, como vocês já debateram, mas do aspecto econômico. Nós temos aí quase 12% de desemprego, recessão, etc. A dívida do governo hoje está absurda. A gente vai fechar aí com déficit de 170 bilhões. A dívida perante o PIB aí está em torno de 70%, estava 50% aí há 2 anos atrás. Agora, a possibilidade, se não houvesse essa PEC, que chegasse a quase 90% daqui a 2 anos. Então, o que essa PEC veio é justamente isso, vai limitar os gastos do governo. Que nem uma família ganha um salário, ela tem que, obviamente, utilizar os recursos dentro daquele orçamento. Se ela gastar mais, ela vai ter que se endividar. Quanto mais endividada, pior e mais difícil para ela pagar as suas próprias contas. Com o país é a mesma coisa. O governo emitiu muita dívida, por isso nós estamos vivendo essa situação atual. Então, na realidade, não é que há um corte de despesas da saúde, educação, entre outros. Há uma realocação desses recursos. Então, obviamente, se o orçamento é 100, os próximos anos são reajustados para a inflação,
mas tu pode, dentro deste orçamento, realocar as despesas como tu bem entender. Se quiser aumentar a educação, tu aumenta, quer aumentar a saúde, aumenta, mas tu tem que, naquele montante, realocar as despesas. Então, é um foco muito mais na gestão dos recursos, o que a gente não teve nos últimos anos. Simplesmente a gente teve emissão de dívida para pagar. Então, basicamente, o governo, a gente sabe, o governo tem receitas e tem despesas. As receitas, basicamente, são impostos, e isso gera o superávit ou déficit primário. O governo começou a ter um déficit drástico, né? Está tendo que ajeitar isso. Então, obviamente, alguma coisa devia ser feita, né? Então, não se engane, até no primeiro governo Lula, o Palocci tentou fazer alguma coisa semelhante, não conseguiu. Depois o Guido Mantega entrou e, obviamente, aí levou as contas públicas aonde nós encontramos hoje, né? Então, infelizmente, a gente teve que limitar essas despesas, né, e realocar os recursos de forma mais prudente. Bom, e em cima dessa realocação, e aí, por exemplo, na área de segurança, na área da saúde, por exemplo, educação também, há algum dispositivo que possibilita, por exemplo, além dessa realocação e gestão, como o governo aponta como uma das alternativas, para que haja mobilidade. Ou seja, eu tenho esse montante de 100, vou nesse ano investir mais em educação, vou olhar mais para a saúde, mas há algum dispositivo também que possa, a um curto prazo, não nesses 20 anos, modificar alguma coisa, rearranjar alguma coisa? Não, a PEC não prevê isso, né? Pelo contrário, quer dizer, essa realocação, a margem é muito pequena. A gente tem que entender que se esse valor está só resultado pela inflação, a população brasileira está crescendo. Então, nós vamos ter o mesmo valor de orçamento para os gastos públicos, saúde, educação, etc., só que a população brasileira quer-se a 1 milhão de brasileiros novos por ano, o saldo entre natalidade e mortalidade. Então, em 20 anos, nós teremos 20 milhões a mais de brasileiros e brasileiras para um mesmo bolo. Então, essa realocação ela não tem muita margem do que fazer. E nós temos que trabalhar um pouco com as evidências, né? Eu, particularmente, durante muito tempo, como economista, assim, a gente gostava de dizer, olha, o exemplo do orçamento da dona de casa. Só que isso parece aquela história, a gente pega fazer um bonequinho para explicar, para tornar mais simples a economia e acaba virando um monstrinho. Hoje eu abomino isso. É falso dizer isso. Tá? É falso, tento simplificar. Mas a dona de casa, né, a dona de casa ela é muito inteligente. Não é à toa que a dona de casa tem mais crédito nos bancos, porque ela já tem um histórico de melhor pagadora, sabe gerenciar o seu orçamento. Se a dona de casa fosse governo, gerenciasse como governo, ela sabe muito bem que o efeito do gasto do governo é completamente diferente da família. São coisas incomparáveis. Incomparáveis. Não é à toa que o governo é emissor de dinheiro. No Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Japão, na Rússia, onde é que vocês quiserem. Emitir dinheiro é uma responsabilidade pública do Estado. E o gasto público ele tem um efeito que nós chamamos de multiplicador. Saiu recentemente alguns estudos, que haviam poucos no Brasil recentemente, mas tem um estudo agora que inclusive foi premiado, segundo lugar, no Prêmio do Tesouro Nacional, portanto no Ministério da Fazenda. Eles promovem anualmente um concurso de trabalhos de pesquisadores economistas, inclusive um economista gaúcho, o Goberti, faz parte desse trabalho. Foi premiado mostrando que o gasto público, quando a economia ela começa a entrar em crise, ela está entrando em crise, o gasto público tem um efeito multiplicador do investimento de 1,7, dos benefícios sociais de 1,5, o gasto de pagamento de funcionalismo em 1,3, eu estou arredondando, traduzindo. Se o governo, num período de recessão, de crise, corta R$1.000 de investimento, o PIB cai em 1.700. Se o governo corta R$1.000 em benefícios sociais, aposentadorias, salário família, Bolsa Família, o PIB cai em 1.500. Isso chama-se efeito multiplicador do gasto público. Então, por isso que nós temos, que eu falei anteriormente, este tipo de política que está sendo implementado, ele aprofunda a crise. E aí o grande problema que nós vamos defrontar é que com menos PIB é menos receita. Tá? E aí sim, a dívida pública cresce. Quando é que a dívida pública cresce? E aí uma correção. A política do ministro Mantega levou para os 55% que você falou da dívida. Esse foi o saldo em 2011, 2012, nós estávamos com a menor relação dívida-PIB. Não há nenhum dado técnico, nenhuma evidência técnica no mundo qual é o tamanho da dívida ideal e qual é o tamanho da dívida que prejudica a economia. O Japão tem mais de 100% do PIB. Os países da Europa têm mais de 100% em regra, a Espanha está com 130%. Tá? Então, qual é o tamanho grande? Qual é o problema da dívida? O problema da dívida é quando a economia não cresce. Porque o problema da dívida é a relação, quanto que ela está em relação ao total do bolo do PIB da economia. Quando o PIB não cresce, a economia fica afundando, como nós estamos, agora vamos acumular 7%, 8% de queda, aí sim, aí começa a virar um problema. Então, esta é uma falsa solução, porque ela não entrega, né, este pacote, essa PEC 55, ela não entrega o que ela promete.
Ela promete melhorar as finanças do governo e a economia, mas ela não entrega isso. Ela piora as finanças, ela piora a economia. Eu preciso dar uma acelerada aqui, porque a gente tem pouco tempo e o assunto é complexo, mas, De César, em cima dessa perspectiva, e até já vou avançando um pouco para que o Capron possa responder na sequência, existem outras saídas? Realmente, o governo disse que essa era a única forma para conter os gastos públicos. E essa aprovação pode influenciar de alguma forma a nossa imagem do brasileiro para o mercado exterior? Bom, vou complementar com, Por favor, vários apontamentos. Bom, primeiro, essas políticas, né, que até o professor comentaste, infelizmente elas parecem dar certo, parecem ter o efeito multiplicador, mas na realidade as políticas são basicamente todas keynesianas de injeção de recursos na economia. Infelizmente elas dão certo no primeiro momento. Tá? Resumidamente, é que nem um anabolizante para quem faz academia. Tu rapidamente tem um efeito de alguns meses. Posteriormente, esse efeito desaparece. Esse efeito multiplicador, obviamente, no primeiro momento, quando tu injeta dinheiro na economia, ele é muito fácil. O dinheiro cai de preço, as pessoas tomam mais crédito e compram mais. Foi o que aconteceu no final de 2009 aqui no Brasil. As pessoas tomaram crédito, se endividaram. No entanto, aconteceu que essa inflação agora ela veio de algum momento, de algum lugar ela surgiu essa inflação. Essa dívida surgiu, não é de um dia para outro que o governo emite a dívida. O governo emite sustentavelmente várias vezes em vários leilões do Tesouro. Então, na realidade, isso não é um sintoma de agora, né? Esse é um sintoma que já vem sendo criado aí desde o governo Dilma. Bom, sobre saúde e educação especificamente, sim, há margem na PEC. Primeira coisa, a PEC é por 20 anos, como bem colocaste. No entanto, há um dispositivo que, no 10º ano, ou seja, após 10 anos da promulgação da PEC, pode sim o presidente reajustar esses valores com outro indexador, que não o IPCA. Segundo ponto, sobre saúde, que é muito importante a gente falar. A saúde teve duas propostas de emenda, uma foi em 2000, outra em 2015, que alterou de crescimento do PIB para receita corrente líquida, perfeito? Essa receita corrente líquida hoje, mais ou menos é em torno de 13,7, algo nesse sentido, que é disponibilizado para a saúde. Com a promulgação da PEC, no ano que vem, esse número vai subir para 15, que na emenda anterior só ia chegar a alcançar em 2020. Então, na realidade, vai haver um aumento de investimentos na saúde, um aumento de 10 bilhões de reais. Obviamente, só a partir de 2018 é que será reajustado pela inflação. No ano que vem, não. No ano que vem terá um aumento. Sobre saúde, educação, 2 pontos importantes. Um deles é que 3/4 do investimento em educação é feito por estados e municípios, e não pela União. Essas transferências unilaterais não houve promulgação da PEC, não houve nenhuma mudança. Então, grande parte do investimento em educação é feita pelos estados e municípios. Hoje é 18% da receita corrente líquida. Isso será reajustado só a partir de 2019. Então, no ano que vem, nem no próximo. Então, são pontos importantes que têm que ser deixados claros. Em nenhum momento, em nenhum ponto da PEC aponta que esses gastos vão ser diminuídos. Eles têm que ser o mínimo, no entanto, eles têm que ser reajustados de outros lugares. Então, o que acontece? Qual que é o grande problema do Brasil? Ou vários dos problemas. Né? A reforma da Previdência tem que vir junto com essa. Sozinha, ela não terá solução. O professor falou bem uma coisa. Hoje tem pouca margem para manobra? É verdade, tem pouca margem para manobra. 80% mais ou menos da receita do governo já é direcionada. Metade disso é para a Previdência. Né? Então, a gente tem aí benesses muito grandes, né? Sem mínimo de idade de aposentadoria. E seria uma discussão para um programa inteiro. Exatamente. Claro. Mas, então, assim, tem que vir junto. Reforma tributária seria outra lá na frente. Então, assim, há margem, tá? Sim, existe e tem que ser feita. Só que o que sabe é o seguinte, o orçamento agora é e dentro desse orçamento tem que realocar os teus recursos. Sim. Tu não pode simplesmente querer emitir dívida. Bom, quanto à imagem internacional, ficou bem claro que, de um lado, vai defender uma política de austeridade e que isso vai atrair investidores, a credibilidade, e, de outro lado, o Sérgio lembrou muito bem a manifestação da ONU a respeito. Eu preciso avançar só num ponto, tem várias coisas que a gente poderia discutir sobre a PEC, mas, para o nosso telespectador, muitos deles estão preocupados especialmente com a sua renda. Por exemplo, ela pode limitar o reajuste do salário mínimo? Isso é uma questão bem pontual. Certamente, porque o salário mínimo ele influi na Previdência e agora a ordem do governo é conter todo e qualquer reajuste. Ele influi também em alguma parte da folha dos servidores. E também é importante ver que a economia ela tem esses mecanismos de transmissão, né? Eu acho que vai também, nessa esteira, no conjunto dessas políticas, também afetar os gastos de saúde e educação dos municípios e dos estados. Por quê?
Porque os municípios e os estados eles gastam conforme a sua arrecadação, que está vinculada ao conjunto da economia. À medida que a economia está em queda, que a economia não vai crescer por conta desta política de austeridade, óbvio que os municípios não terão receita para aumentar os seus gastos de saúde e educação, vão ter até que cortar. Sim. Tanto é o drama que os municípios hoje estão ali sem condições de pagar o 13º. Então, tem este mecanismo de transmissão que vai afetar a vida de todas as pessoas, com certeza. De César, nessa perspectiva. Não, dessa perspectiva do salário mínimo eu até devo concordar. Realmente, eu acho que pode sim afetar o salário mínimo, tá? É uma premissa que tem que ser levada em consideração. Sim. Só que também a gente tem que levar uma premissa anterior a essa, que é base de todos. O déficit esse ano será 170 bi. O governo não tem dinheiro. O que a gente faz? Ano que vem, 130 bi, estimado, né? O que a gente faz? São 300 bi em 2 anos. O dinheiro não sai em árvore. Nesse aspecto do investidor estrangeiro, esse aspecto de fora, é vinculado a isso. Não é por nada, né, que Brasília emitiu aí nos últimos anos 3 trilhões de dívida. Foi porque alguém comprava essa dívida, mas obviamente ninguém chegou lá e falou, pessoal, vamos emitir dívida que a gente quer comprar. Sim. Muito pelo contrário. Então, com a diminuição desse ajuste fiscal, a tendência é o quê? É os juros caírem. Então, isso vai beneficiar todo mundo, né? Bom, deixamos vários pontos em aberto aqui e vou convidar, então, os dois para voltar novamente para que a gente possa discutir essa PEC. Quem sabe ainda este ano. Por favor, se for possível, Pedro de César, Sérgio Capron, sejam sempre bem-vindos e obrigado por aceitarem o debate. Claro, muito Isso obrigado. é muito importante, eu vou insistir. O debate, o diálogo é muito importante, ele deve ser exercido por todos nós brasileiros, seja qual visão defendermos, tá bom?